E aí, beleza? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo da nossa primeira aula, que era a aula de História da Educação Física. E agora a gente vai entrar no segundo capítulo, que é o capítulo das escolas ginásticas europeias. Aqui você vai aprender tudo que você precisa saber sobre escolas ginásticas europeias. É um assunto que cai muito nos concursos e geralmente quando cai as pessoas erram. Por quê? Geralmente você não entende bem esse assunto. Eu já vi alguns professores dando aula sobre esse assunto, eles fazem você dão a entender que é muito fácil. Dão a entender que essas escolas europeias, elas são totalmente diferentes uma da outra. Ah, que a alemã é militarista, a sueca é pedagógica, a francesa é social e parece que é uma coisa, as três são totalmente diferentes, vai ser fácil de você acertar. Não é. Na verdade, as três são muito parecidas. Que basicamente a Europa é um ovo desse tamanhozinho. Os países estão ali um do lado do outro e eles desenvolveram a ginástica ao mesmo tempo, no mesmo século, finalzinho do século XVIII para século XIX. Então, logicamente, elas vão ser muito parecidas. A diferença aí são mínimas e é isso que a gente vai ver. Então, mas antes de eu continuar, deixa eu dizer para você o seguinte: a partir de agora nesse curso eu não vou mais editar os vídeos. Eu vou gravar aqui, do jeito que gravar, sai. Se eu cometer algum erro, se eu falar alguma coisa, der alguma pausa, sei lá, tiver que sair para ir no banheiro, vai ser aqui, vai estar o vídeo aqui. Por quê? Porque editar dá trabalho. E a gente geralmente no YouTube, por isso que no YouTube a gente não posta muitos vídeos, a gente posta 2, 3 vídeos por mês, porque você grava, depois você vai editar. E no YouTube tem que ser editado, porque as pessoas querem coisa rápida. As pessoas não querem, por exemplo, que eu falo uma coisa aqui aí pausa. Aí fico pensando aqui, aí falo. Não, eles querem que eu fale sem parar. No YouTube as pessoas querem isso. Então, para editar, gasta tempo. E aqui, como eu vou gravar várias aulas, eu não vou ter tempo de editar. Eu editei só a primeira, porque justamente porque eu postei no YouTube. Beleza? Então vamos lá. Mas isso é até bom para você, porque hoje em dia a gente tá com um mal muito feio, que é querer tudo corrido. O professor tem que falar muito rápido, ele tem que resumir o conteúdo em 1 minuto, que senão não presta atenção. E tá errado. Isso aí tá errado. A gente tem que ter mais calma, mais paciência. Mas vamos lá, escolas ginásticas europeias. Ó, num vídeo editado você não viu bebendo água. Escolas ginásticas europeias. Eu já vi muitos professores dando aula sobre esse assunto e eles querem fazer parecer que é fácil. E não é. É um assunto que cai muito no concurso e geralmente quando cai as pessoas erram justamente por isso. Eles acham que é fácil. Porque eles pensam, não, é totalmente diferente uma da outra. A ginástica alemã é militarista, a sueca é pedagógica, a francesa é social e é preto no branco. Não é preto no branco, é tons de cinza. Você tem que imaginar o seguinte: a Europa é um ovo. É um ovo. Acho que se juntar a Europa inteira, todos os países, acho que não dá o território do Brasil. E, ao mesmo tempo, os vários países da Europa estavam ali desenvolvendo suas ginásticas, suas escolas de ginástica, que inclusive a gente chama de escolas ginásticas ou de métodos ginásticos. E aí tem o alemão, o francês, o sueco, etc. Então, ao mesmo tempo, eles estavam desenvolvendo num lugar muito pequeno. Então, logicamente que elas são muito parecidas. E justamente por elas serem parecidas, é que a gente vai estudar o quê? As diferenças. Pensa o seguinte: espanhol. Você já estudou espanhol? Espanhol é uma língua muito parecida com o português. E justamente pelo fato dela ser parecida, o que é que você estuda quando você vai estudar espanhol? Você estuda o que é que tem de diferente. Ah, o que é parecido eu não preciso estudar. Eu preciso estudar o que tem diferente. Mas não deixa de ser parecido. Então, os métodos ginásticos, na verdade, são muito parecidos. Então, geralmente, quando cai no concurso, o cara mistura tudo. Ele bota lá que a sueca era militarista. E você diz que não, porque a militarista é alemã, mas ele considera certo, porque a sueca tinha um pequeno viés militarista. Então é tudo misturado. Então, primeira coisa, vamos lá, vamos com calma. Sempre que você for estudar qualquer assunto, qualquer conteúdo, existe um tripé. Um tripé que sustenta aquele assunto. O que é esse tripé?
Primeiro tripé é o que os autores falam sobre ele. O tripé é autores, realidade e banca. Pronto. Autores, realidade e banca. É o tripé. Por exemplo, você vai estudar escola de ginástica. Primeiro tripé é o que os autores falam sobre isso. O que eles falam sobre essas escolas de ginástica. É o primeiro tripé. Segundo tripé é a realidade. O que aconteceu de verdade? Quem lhe garante que o que os autores estão falando é verdade? É sempre bom a gente pensar nisso. A história é contada pelos vencedores. Inclusive, o que a gente está estudando aqui nessa bomba aqui? História da Europa. A história da educação física na Europa. Cadê que a gente estuda a história da educação física dos maias, dos chineses, dos astecas, dos angolanos? Não, a gente estuda a Europa. Porque a história é contada pelos vencedores, né? Então, é isso. Uma coisa é o que os autores contam. Outra coisa é a realidade. Ah, mas e o que eu marco na prova? Aí depende. Porque aí também tem o terceiro tripé, banca. Uma coisa é o que os autores falam. Outra coisa é a realidade. E outra coisa é o que a banca diz. Por isso que você sempre tem que estudar pela banca. Estudar resolvendo questões da banca. E resolvendo questões de concurso. Você tem que ver o que a banca está dizendo. Beleza? Então é um tripé. Você tem que estar esperto nesses 3 pontos. Ok, deixa eu passar aqui. Vamos começar. Beleza? Ok. Escolas ginásticas. Todos esses fatores concorreram para que muitos dedicassem uma atenção maior à educação física, onde, segundo Oliveira, destacam-se 4 correntes que caracterizam a história desta ciência no século XIX. Olha aí, tá vendo? História da educação física no século XIX se resume à Europa, né? É o que os autores dizem. Mas vamos lá, todos esses fatores, lembra que a gente viu na aula passada? Lá da pré-história, antiguidade, idade média, aí vem o renascimento, onde volta a importância do cuidado com o corpo. E a partir desse do movimento de renascimento, surgem as escolas de educação física, que no caso chamava escolas ginásticas. Primeira coisa que você tem que entender, ginástica. Ginástica não é só uma ginástica de argola, não é só uma ginástica de trampolim. Esse termo ginástica, na época, era o que a gente hoje chama de educação física. Até no Brasil, nas primeiras aulas de educação física, nas escolas, não se chamavam educação física, se chamava ginástica. Educação física é um termo muito recente. Acho que da década de 80 para cá. Antes disso, se chamava ginástica. As aulas eram aulas de ginástica, por isso escolas ginásticas. Não necessariamente só ginástica. Como a gente vai ver aqui, a alemã, a sueca e a francesa focavam realmente em ginástica, que hoje a gente chama de ginástica. Mas a inglesa não, a inglesa era esportes. Mas mesmo assim chamava escola ginástica inglesa, ou método ginástico inglês. Mas era ginástica? Não, era esportes. Daí vem o futebol, por exemplo, e o rugby e o futebol americano. Mas vamos lá. Beleza. Então as 4 correntes principais aí da época são a alemã, sueca, francesa e inglesa. Na verdade, as 3 principais são a alemã, sueca e francesa. A inglesa é um bônus a mais aqui, que de vez em quando cai em alguma prova, por isso é bom a gente saber. Mas as 3 principais, a alemã, sueca e francesa. Ok? Deixa eu continuar aqui. Beleza? Mais água. Olha aí, o termo ginástico veio ganhando diferentes definições de acordo com a época. Lá na Grécia, gimnástica, que significava exercitar o corpo nu, pelado. Já na idade contemporânea, na idade moderna, é educação física. E hoje a gente diferencia, uma coisa é educação física, outra coisa é ginástica. No século XIX passou por um processo de sistematização denominado de movimento ginástico europeu, que objetivava romper seus vínculos com práticas populares, além de disciplinar a população moral e fisicamente. Veja bem, a ginástica... Tá uma zoada ali fora, não sei se vocês estão ouvindo, mas vamos lá. Ginástica. Lembra o movimento de renascimento, a importância da atividade física. As pessoas começaram a praticar. E começou-se a ter movimentos na rua.
por exemplo, aí de artistas de rua fazendo acrobacias, etc. E o Estado, na época, começou a se preocupar por parecer vandalismo, parecer pessoas desocupadas que não têm o que fazer, estão ali no meio da rua fazendo malabarismo e pirueta ali no meio da rua, um bando de doidos sem saber o que fazer. E o Estado quis fazer o quê? Sistematizar essa prática, trazer para ele. O que era feito na rua ali, atividades de artistas de rua, vamos trazer para nós aqui. Então vamos criar nossas escolas ginásticas, o nosso próprio método, que assim a gente ensina a atividade física, que já era uma coisa importante, e ao mesmo tempo a gente domina as pessoas no sentido de impor uma moral e um forte sentimento de nacionalismo neles. Disciplinar a população moral e fisicamente, e eticamente. Beleza? Ó, terceiro ponto, tiveram desenvolvimentos simultâneos, que foi o que eu já falei. Todos ali ao mesmo tempo. Ginástica na Suíça, ginástica na Suécia, ginástica na Alemanha, ginástica na Áustria, ginástica na Inglaterra, tudo desenvolvendo ao mesmo tempo. Século XVIII, finalzinho, para século XIX. Embasados nas ciências biológicas e influenciados pela Revolução Industrial. Embasados na ciência biológica, fisiologia, anatomia, que veio do Renascimento para cá. A gente viu na aula passada. Beleza. Influenciados pela Revolução Industrial. Por quê? Revolução Industrial, a gente precisa de mão de obra qualificada, trabalhadores. Sem contar que também a questão de sedentarismo, as pessoas, por não praticarem tanta atividade física, precisavam de um movimento para manter os corpos sadios e assim poderem servir à pátria. Servir à pátria em que sentido? Tanto no sentido de defesa, guerra, como no sentido de ser produtivo, fazer com que produzir riquezas. Ok, deixa eu passar aqui um pouquinho mais para frente. Beleza? Esses métodos foram sistematizados, aliás, foram sistematizações criadas por médicos, pedagogos ou militares, que tentavam organizar a prática das atividades físicas. Beleza. Médicos, pedagogos ou militares. Algumas pessoas poderiam dizer o seguinte: Alemanha, militares. Suécia, médicos. E França, pedagogos. Mas não é tão bem dividido assim. É uma mistura. Você tem que ter isso na mente. Lá na frente a gente vai ver uma tabelinha separando os 3 métodos, mas você tem que ter na mente que não é tão bem dividido assim. Pode confundir, pode misturar. Isso você só vai saber lendo a questão e raciocinando e pensando. Vamos lá. Tinham em comum a valorização da saúde por meio da prática regular de exercício físico, associada à transição de preceitos sociais extremamente patrióticos e se diferenciavam por seres específicos, beleza. O que elas tinham em comum? Todos os métodos, eles tinham em comum a valorização da saúde, baseados em ciências biológicas, saúde física, não saúde mental e social, como é o conceito hoje de saúde, e sim saúde física, e também os preceitos sociais extremamente patrióticos, ou seja, as escolas ginásticas queriam colocar nos praticantes um sentimento de a minha nação, eu preciso defender o meu país, eu sou o meu povo, entendeu? Ok, vamos pra frente. Mais água. 3 grandes movimentos ginásticos da Europa: o movimento do Oeste, o movimento do Centro e o movimento do Norte. É só você olhar aí para o mapa, né? Quem tá mais desses 3? Ó, vamos lá, calma aí. Movimento do Oeste na França, movimento do Centro na Alemanha e o movimento do Norte, engloba com a escola inglesa voltou. Movimento do Oeste, movimento do Oeste. Quem é que tá no Oeste aí desses 3? França, Suécia e Alemanha. Desses 3 são os principais. Quem tá no Oeste? França. Então a França foi chamada de movimento de Oeste. Quem tá mais no centro aí no mapa? Ó, Alemanha. Alemanha é o movimento do centro. E a Alemanha puxou junto com ela a Áustria e Suíça, mas a escola alemã é a principal. E quem está mais no norte, os países nórdicos, como por exemplo Suécia,
que puxou outros países também, mas o principal método mais conhecido é o método sueco. Beleza? Então, movimento do oeste, do centro e do norte. Ok, vamos mais para frente. Pronto, então como eu falei, são os três principais: Alemanha, França e Suécia. E a gente vai ver esses três. Começando pela escola alemã, ou método alemão. Bora! Escola alemã, o que a gente pode falar da escola alemã? Beleza? O idealizador, o cara que é considerado o pai do método alemão, é o Gutsmuth, ok? O método alemão tinha um caráter extremamente nacionalista, um período ali que iminência de guerra para todo lado, a qualquer momento um país entrava em guerra com outro. E a Alemanha assim queria preparar os corpos dos seus jovens para defender a pátria. Então, o principal objetivo da Alemanha, do método alemão, era esse: era preparar jovens para serem fortes e defenderem a pátria. E eles faziam isso baseados nas ciências biológicas, estudo de anatomia, fisiologia, e vamos fortalecer o corpo. Beleza? O Gutsmuth, ele se baseou em ideias de Jean-Jacques Rousseau, Basidol, não sei como é que se pronuncia esse nome, Pestalozzi e até de John Locke. Mas principalmente Rousseau, Basidol e Pestalozzi. Esses são os três principais nomes que embasaram Gutsmuth para criar o método alemão. Inserção na escola, ginásticas para todos. Um ponto importante da ginástica alemã é que ela foi inserida nas escolas, porque eles pensavam que a ginástica tinha que ser praticada por todo mundo. Não vamos botar só nos quartéis para os soldados treinar? Não, todo mundo, toda a população tem que participar, tem que se fortalecer. Toda a população tem que ser forte. Era tão nacionalista o método alemão que eles tinham até termos próprios, como Turnen. Turnen era a ginástica deles, eles chamavam Turnen. Também tinha um exercício moral, alcançar autoconfiança e autodisciplina, independência, lealdade e obediência. Moral, lembra que a gente falou. Escola alemã, extremamente nacionalista e voltada para a defesa militar. Beleza, os exercícios ginásticos coordenados paulatinamente foram grupados em 17 famílias: marchar, correr, saltar, tomar impulso, equilibrar, exercício de barra, etc, babá. Além dos exercícios citados, quando as atividades podiam ser realizadas ao ar livre, a natação, a marcha, a equitação, a esgrima, olha o que eu falei, ginástica não é só ginástica. É porque era a educação física que eles chamavam de ginástica. Beleza? Ó, corrida, o arremesso, salto, etc. Precisa decorar isso tudo? Não, só entender a ideia que eu acabei de passar para você. Beleza? Continuando aqui. A escola alemã se baseou nas ciências biológicas para transformar a ginástica em um meio de educação em massa capaz de atender às necessidades do Estado. Característica também encontrada nas demais escolas, tá vendo? Não era só alemã. Mas o que as diferencia são seus distintos anseios, que no caso da alemã era a que era mais focada nessa parte, era a alemã. A escola alemã resultou na modalidade competitiva atual ginástica artística e foi base para a estruturação da ginástica moderna, que é a atual ginástica rítmica. Então foi lá da Alemanha, que eram exercícios de muita força, como por exemplo esse aí da argola, né? Já que o objetivo era fortalecer mesmo, então ela deu origem ao que hoje a gente chama de ginástica artística. Ah, mas e a ginástica artística, será que não se baseou nas outras também? Provavelmente sim. Mas a Alemanha é a considerada, olha o que eu falei, autores, realidade, banca, tripé. A Alemanha é a que é a considerada que deu origem à ginástica artística. Beleza? E o método alemão, ele teve uma importância muito grande no Brasil.
ele foi considerado oficialmente o método do Exército Brasileiro. O método de treinamento do Exército Brasileiro oficialmente era o método alemão. Beleza? E ele também passou a ser praticado em escolas, já que era o método oficial do Exército. Muitos imigrantes alemães trouxeram para o Brasil, passou a ser praticado por muita gente e começou a ser praticado também nas escolas. Ok? O segundo método é o método sueco. O que o método sueco tem de diferente? O que ele tem de parecido é muita coisa. Porque são dois métodos ginásticos, um ali pertinho do outro, na mesma época, muito parecido. Agora, o que tem de diferente? Vamos tentar achar diferenças. A escola sueca era um pouquinho diferente. Vamos lá. Primeiramente, o idealizador é esse cara chamado Ling. Per-Erik Ling. O objetivo principal aqui era extirpar vícios da sociedade, principalmente o alcoolismo. Isso é o que os autores falam. Que ela tem um caráter mais pedagógico e social. E o seu objetivo era gerar indivíduos fortes e úteis à pátria, como soldados ou trabalhadores civis. Então veja primeiramente que ele não exclui a questão de soldados. O objetivo era gerar indivíduos fortes e úteis à pátria, como soldados ou trabalhadores civis. Beleza? A diferença aqui é que ele já fugiu um pouquinho do foco. Em vez de ser só para soldado, questão de trabalhadores civis também. E esse método foi o que Rui Barbosa é outro cara. Rui Barbosa defendeu como o que deveria ser usado nas escolas. Rui Barbosa, um importante nome na área da educação física brasileira, ele defendia que a ginástica que deveria ser usada nas escolas era a sueca. Estendeu-se para os países nórdicos, como Dinamarca, Noruega e Finlândia. Dinamarca. Só que atenção, o método sueco chegou na Dinamarca e foi transformado e ganhou um novo nome lá, chamado de método dinamarquês. Que ele era, basicamente, a diferença dele, o que diferenciava ele do sueco é que ele era focado mais em movimentos, menos em posições estáticas. Ele focava em força, flexibilidade e destreza manual, mas não focava muito na parte cardiorrespiratória. Esses são os principais pontos aí do método dinamarquês. Mais movimento, focado em força, flexibilidade e destreza, e menos na parte cardiorrespiratória. Ok. Mas ele era como se fosse apenas uma variação do método sueco. Continuando. O método sueco proposto por Ling era dividido em 4 partes. Ele poderia ser a ginástica pedagógica, que é para todas as pessoas, tinha como objetivo assegurar a saúde, evitar a instalação de doenças, uma ginástica mais, preventiva mesmo. Já a militar, era a que tinha o foco mesmo em preparar para a guerra. A ginástica médica ou ortopédica, que já era com o objetivo de aquela ideia de endireitar o que é torto, corrigir problemas posturais, etc. E a ginástica estética, que era voltada mais para a questão da beleza. Beleza, são esses 4 pontos. 4 tipos de ginástica da sueca. Vamos lá. E a gente chega na francesa. O que diferencia a francesa da sueca e da alemã? Foi idealizada por principalmente 2 camaradas chamados de Amoros e Demine, de Francisco de Amoros e Georges Demine, esses 2 caras. Agora é interessante que eles se basearam em Gustmuth, ou seja, o método francês foi baseado no alemão. Ele se baseou na ideia dos alemães de fortalecer ideias biológicas, mas ele modificou um pouquinho. Apresentava, além do caráter moral e patriótico, uma preocupação com o desenvolvimento social. Uma preocupação com o social. Objetivava formar o homem completo e universal,
sem desvincular-se do utilitarismo, tão abordado pela ginástica científica, buscando o desenvolvimento da força física, da destreza, agilidade e resistência. Ok. Só ver um negócio aqui. Beleza, continuando aqui. Amoros negou veementemente a empiria. O que isso quer dizer? Nada de conhecimento empírico. Tudo que eu fizer como professor de educação física ou professor de ginástica na época tem que ser baseado em evidências científicas. E ele dividiu em 3 tipos, que era a ginástica civil, militar e médica. Beleza? Muito parecido com as anteriores. Civil seria o mais geral, militar focado para a guerra e médica a questão de restaurar problemas que já existem. Demine voltou-se para a saúde da mulher, combatendo hábitos elegantes tais como cintas, saltos altos, porta-seios, coisa que a ginástica sueca fazia, né? Era focar em beleza, ginástica estética. Já a francesa combatia isso. E esse método francês foi ele que foi adotado oficialmente pelas escolas brasileiras em 1921, através do decreto 14784. Então foi oficialmente o método das escolas brasileiras, francesa. O alemão foi trabalhado antes? Foi, mas de maneira oficial não, ele era oficial do exército. Ele era oficial do exército, das escolas não. Das escolas o que veio a ser oficial foi o francês. Ok, continuando aqui. Método natural. É importante a gente frisar um pouquinho sobre esse método natural, que às vezes ele cai em concurso. O método natural ele é uma vertente da escola francesa. Só que foi proposto por outro cara, o Herbert. Mas ele é uma vertente da escola francesa. Repudia todas as formas de exercício analíticos, artificiais ou formais, conhecidos sob a denominação de ginástica. Para ele, o exercício tinha que ser uma coisa natural, tipo correr pelado no meio da rua. É sério mesmo, olha aqui, ó. Encontram-se nesses programas características naturistas: resistência corporal ao frio, endurecimento, utilização do meio natural como terreno de exercício, exercícios utilitários, nudez controlada. Todo o trabalho toma com a base a utilidade das ações e representa um retorno à natureza, ou seja, cor de gente doida, né? Método natural proposto por Herbert, que é uma vertente do francês. Ok. Os 3 anteriores são os principais, são os que geralmente estão em concursos, mas temos também o inglês, que às vezes cai. Escola inglesa, método inglês. Como é o método inglês? Vamos lá. Idealizado por Thomas Arnold, e basicamente o método inglês é focado em jogos, em esportes, diferente dos outros. Não se ateve ao desenvolvimento da ginástica, que a gente conhece hoje como ginástica, dedicando-se mais diretamente aos jogos e às atividades atléticas, configurando um movimento que veio favorecer a consolidação do esporte moderno. Baseava-se nos esportes, promovendo a educação através do mesmo, habilidades como organização, regras, técnicas e padrões de conduta. Questão de sistematização de regras. Lá veio surgir livros de regras do futebol, do rugby, futuramente o futebol americano, derivado do rugby. Então foi uma importante escola para o desenvolvimento dos esportes. Beleza? Ah, mas é esporte ou é ginástica? Hoje existe essa distinção. No passado, não. Beleza? E aqui uma tabelazinha para você fixar um pouquinho as diferenças. Vamos lá. Ó. Idealizadores, Alemanha, Gutmutz, Suécia, Ling e França, Amoros e Demine.
baseados em... A alemã foi baseada em Rousseau, Bezidol e Pestalozzi, não sei como é que pronuncia Bezidol. A sueca, não encontrei registros falando sobre em quem o Ling se baseou. E a francesa foi baseada em Goethe-Mutz. Uma palavra que resume, na minha opinião, claro, não é preto no branco. Você tem que analisar cada questão que cair. Mas para você fixar um pouquinho na sua cabeça, uma palavra que resume para mim é militarismo na Alemanha, higienismo na Suécia e cientificismo na França. Ou seja, a Alemanha é focada totalmente militar. Suécia em higienismo, que é um pouquinho parecido, mas diferente. Higienismo é formar uma população apta, uma população saudável para ser produtiva. E na francesa, o cientificismo, baseado totalmente em evidências científicas. Um fato interessante sobre cada um: o alemão foi o oficial do Exército Brasileiro, a sueca era defendida por Rui Barbosa e a francesa foi a oficial das escolas brasileiras. Caráter patriótico na alemã, pedagógico e social na sueca e utilitário na francesa. Mas lembra, não é 100% assim, é tudo misturado na verdade. Mas só para você lembrar, a alemã era mais patriótica, a sueca teoricamente pedagógica e social, geralmente é o que cai nos concursos sobre a sueca, e teoricamente a francesa utilitária, mas essas duas é que eu acho bagunçada mesmo, porque a francesa para mim também é muito pedagógica e social, e a sueca também muito utilitária. O que é utilitário? É a questão, como eu falei, de ser produtivo, ser útil. Objetivo: defesa da pátria, na alemã. Na Suécia, extirpar vícios. E na França, formar o homem completo. Isso é coisa que costuma cair em concurso, formar o homem completo. Está lá na francesa. Tipos: na alemã não tem tipos diferentes. E na sueca cortou aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu diminuo aqui a letra. Ah, não estava cortado não. São os 3 tipos. Deixa eu voltar aqui. Não estava cortado não. Nos tipos, na sueca é pedagógica, militar, médica e estética. 4 tipos. A pedagógica também é chamada de educativa e a médica também é chamada de ortopédica. Então são 4 tipos. E na francesa são 3 tipos: civil, militar e médica. Ok? Beleza? Bom, vou fazer outro vídeo resolvendo questões, mas vamos colocar só uma questão aqui nesse finalzinho de vídeo para você resolver. Só uma, vamos lá. Tá aqui. Pausa o vídeo aí. Pausa o vídeo, resolve essa questão e depois solta ele para você ver minha explicação. Bom, vamos lá. A ginástica, enquanto conteúdo da educação física escolar, deve ser abordada também em seus aspectos históricos. Nesse sentido, é importante conhecer a contribuição de Ling, sueco, já está dizendo aí, Ling sueco, que se faz presente na história dos métodos ginásticos. A correta divisão do sistema de ginástica proposto por Eric Ling é... acabamos de ver, né? Qual é? Resposta letra C: educativa, militar, médica e estética. Ok? Bom, na próxima aula a gente vai resolver mais questões, só que provavelmente eu vou colocar um PDF primeiro com as questões para você resolver sozinho. E depois que você resolver todas as questões sozinho, aí você vai assistir o próximo vídeo com as explicações. Beleza? Não vá assistir minha explicação antes de tentar resolver só. Ok, então é isso aí. Até a próxima aula e valeu!